Bom dia, terça-feira, mais um encontro, monja Kokai, uma monja zen budista, e hoje a gente vai falar um pouquinho, seguir um pouquinho na reflexão daquelas 8 qualidades dos grandes seres apontadas por Shakyamuni Buda. Quando ele falou isso, na verdade isso era um ensinamento, foi o último ensinamento dele que ele estava dando na hora da morte dele. Budas não morrem, se diz que eles entram em parinirvana. Então foi nesse momento, nessa passagem, que quando o Buda estava morrendo, na idade de 80 anos, toda a comunidade budista estava junto com ele. Eram muitos e muitos monges, né? E vinha leigos também de todos os lugares para acompanhar, porque essa notícia ia chegando, que Shakyamuni Buda, o Buda estava morrendo, né? Então ele falava desses oito qualidades que principalmente para os monges, né? Mas que isso são qualidades para qualquer ser humano poder desenvolver para se tornar um grande ser humano, né? Eu sempre digo que a gente não nasce, nascer humano não garante humanidade, né? E esses ensinamentos são justamente para humanizar as pessoas, para desenvolver sabedoria, para desenvolver compaixão, né? E muita lucidez para seguir o fluxo da existência e e ser um bodhisattva, que se diz, estar a serviço de todos os seres, não pensar só em si, o meu, em primeiro lugar é tudo meu, né? Para ser um sujeito menos egoísta, um sujeito menos egóico. Então o Buda falava, né, para os seus monges para ter poucos desejos. Ele dizia que o homem sábio, ele conhece a suficiência à medida que ele tem poucos desejos, porque o que tem tá bom, o que tem é o suficiente, né? E a gente facilmente cai nessa coisa de ser um saco sem fundo, né? A gente sempre quer mais, mais, mais. Então a pessoa que tem poucos desejos, para ela nunca há insuficiência. E assim, para essa pessoa é possível viver em estado de paz, de contentamento e conhecer a satisfação. Porque isso também era uma orientação de Shakyamuni Buda para os seus monges, de conhecer a satisfação. Dizia ele que alguém que é contente é rico, não importando o quão pobre possa ser, né? E quem não conhece o contentamento é sempre arrastado por desejos de sempre querer mais e mais e mais, né? E quando ele fala em desejos, eu também já falei um pouquinho sobre para vocês, ele se referia aos 5 desejos, né? Que é fama, dinheiro, poder, conforto, comida e sexo. Ele falava também de praticar a tranquilidade, né? Ele falava para os monges dele, né, naquela época que a prática acontecia nas florestas, de apreciar a tranquilidade, poder viver em isolamento. Para adentrar, né, a prática, é necessário que a pessoa tenha ou desenvolva a capacidade de se isolar, de não se sentir desconfortável porque está sozinho, né? Porque mesmo estando numa comunidade monástica, o objetivo não é estar ali para socializar, né? É uma prática em comunidade, mas cada um com a sua prática, com o seu caminho espiritual, né? E cabe a cada um ter a sua própria vivência e a sua própria experiência, e isso é muito pessoal e intransferível. Então, de gostar da tranquilidade. Ele falava também da diligência, que o esforço correto para tudo que se faz, na verdade. Porque quando a gente tem o esforço correto, faz tudo com diligência, nada é difícil.
A gente não faz se arrastando e nem resmungando, né? A gente faz em esforço correto, atenção correta, diligência, cuidado e fazer o que tem que ser feito. Ele falava também da atenção plena, ele falava da concentração, né? Atenção plena, isso é um dharana, né? Que é praticado, que a gente vai aumentando a nossa capacidade de concentração através da atenção, do foco. E aí quando a gente atinge essa capacidade de concentração é samadhi, é dharana e samadhi, concentração e atenção, que é o estágio da meditação. Isso é jhana, meditação, e que vai abrir os portais da sabedoria, vai alargar o nosso coração. Isso tudo ele estava dizendo, recomendando, né, reafirmando a necessidade de ficar focado em todas essas qualidades e também para não entrar em discussões à toa, em fala inútil, falar só o que é necessário, né? Porque ele estava morrendo e ele queria fazer uma síntese daquilo que realmente era importante, que eram os ensinamentos do Dharma, e manter os Dharmas, manter os princípios, os preceitos, né, que ele havia, que a comunidade havia entendido como princípios fundamentais, os preceitos budistas. Era manter os preceitos, manter o ensinamento, era a maneira de mantê-lo vivo, vivo, eternamente vivo. E aí ele falava assim, cada geração de alunos, de discípulos, ficar passando para a próxima geração, era uma maneira de mantê-lo vivo na eternidade. Mais ou menos o que a gente está fazendo, que fez o Thich Nhat Hanh, que vai permanecer vivo através dos ensinamentos que ele ajudou a disseminar, né? E são os ensinamentos que são passados nessa linhagem de transmissão e que eu me sinto muito honrada em pertencer. Então ele dizia assim, ó monges, de todas as atividades meritórias vocês devem de todo o coração concentrar-se em afastar qualquer forma de indulgência pessoal, assim como vocês evitariam um ladrão. O benéfico ensinamento de grande compaixão do mais honrado do mundo agora se completou. E ele dizia assim, as palavras finais de Shakyamuni Buda foi: ó monges, não se lamentem, nosso estar juntos um dia acabaria, mesmo que eu vivesse no mundo o tempo de um kalpa. Não existe encontro sem despedida. O Dharma que beneficia tanto eu como o outro se completou. Mesmo que eu vivesse mais, não haveria nada a adicionar ao Dharma. Há aqueles que deveriam ser despertos, né? Tanto no céu como entre os seres humanos, todos foram acordados. Todos possuem as condições para obter o despertar, mesmo aqueles que não foram despertos. Se todos os meus discípulos, de geração em geração, a partir de agora praticarem o Dharma, o corpo do Dharma do Tathagata, que era um título, existirá para sempre e nunca será destruído. Saibam que tudo no mundo é impermanente. O que se junta inevitavelmente se separa. Não se preocupem, pois esta é a natureza da vida. Pratiquem diligentemente com esforço correto e procurem a libertação imediatamente. Destruam a escuridão da ignorância com a luz da sabedoria. Nada é seguro, tudo nessa vida é precário. Agora obtenho o parinirvana, é como se libertar de uma doença maléfica. Essa coisa que descartamos e que chamamos de corpo está afogado no mar do nascimento, velhice, doença e morte. Como poderia haver alguma pessoa sábia que não se alegrasse a se desfazer deles? Quando eu ouvi esse ensinamento, é a primeira vez que eu havia entrado em contato com um contraponto como esse, né?
quando a gente adentra a sabedoria, há de entender que realmente o nosso corpo está sujeito, né, à ação da impermanência, né? A gente vai envelhecer, que bom, quem consegue envelhecer, com isso vem a doença e vem a morte. E aí também Shakyamuni Buda dizia que o Dharma, os ensinamentos do Buda, adentrar a sabedoria e compaixão, que a sabedoria é como se fosse um navio que nos acolhe e nos ajuda a atravessar o oceano da doença, da velhice e da morte. E por isso que também se diz que os ensinamentos de Buda, né, o budismo, tem as 3 joias, que é o Buda, esse Buda histórico que nos inspira tanto, né, mas principalmente a capacidade búdica de cada um, que tem dentro de si a capacidade de despertar. Despertar para quê? Para a vida como ela é. E como a vida é? A vida é de encantamento, é maravilhosa, mas também ela é permeada pelos sofrimentos. Né? Não quer dizer que tudo é sofrimento, mas que a gente vai ter que desenvolver essa capacidade, né, de resiliência e não perder o encantamento pela existência. Né? Mas que essa trama da existência nos reserva momentos de muitos desafios e de necessidade de superação. E aí, as últimas palavras de Shakyamuni Buda foram: ó monges, vocês devem sempre de todo o coração procurar o caminho da libertação. Todas as coisas no mundo, tanto as que se movem como as que não se movem, são caracterizadas por instabilidade e desaparecimento. Parem agora, não falem, o tempo passa, atravesso. Esse é o meu ensinamento final. Shakyamuni Buda morreu com 80 anos, para a época era uma idade avançada, e ele manteve a lucidez, a sabedoria e a compaixão até o último instante, até a última respiração na vida dele. Viveu em plenitude, né? E fez muitas renúncias. Ele radicalizou, né? E viveu de uma maneira renunciando. Ele era um príncipe, renunciou à vida palaciana, passou por muitas necessidades, se entregou às práticas ascéticas, que naquela época acreditava-se que quanto mais ascetismo e privações, mais se elevaria espiritualmente, até que ele despertou para o caminho do meio. E a partir daí veio todo um corpo de ensinamentos, onde a primeira verdade, a primeira sentença que ele coloca é que existe sofrimento. A vida tem sofrimento. O sofrimento tem causas. Se a gente consegue compreender em profundidade essas causas, né, o sofrimento se dissolve, porque a gente converte o sofrimento em sabedoria e compaixão. E aí a gente também, através das práticas corretas do nobre caminho óctuplo, que são os 8 aspectos, né? Os indianos gostavam de números, né? As 8 qualidades dos grandes seres, o nobre caminho óctuplo, né? Que nos deixou tantos ensinamentos, e é isso que a gente faz, dá uma lasquinha aqui nesse encontro que acontece todas as terças-feiras de manhã, bem cedinho, para estimular, para dar um pouco de inspiração, para ir vivendo a nossa existência em sabedoria, em compaixão, e quando as coisas estão difíceis, a gente segue, né? Como dizia o Freud, se não dá para seguir andando, que seja manquejando, mas sempre fluindo nessa existência em sabedoria, lucidez e compaixão e contentamento.
Muito bem, nós vamos ficando por aqui, nos encontramos novamente semana que vem. Boa semana!